Olá, meninas. Vamos relembrar um pouquinho as aulas de consumidor. Boa noite para todos que estão em casa me assistindo também. O que é que eu falo hoje para vocês, depois das duas aulas sobre teoria geral do processo? Agora, eu vou tratar com o ponto da nossa ementa, o ponto que se refere a direito do consumidor. E o que é que eu trabalho em direito do consumidor que eu posso vincular a conciliação e mediação, tá? Vem comigo um pouquinho, Júnior. Primeiro é trabalhar com a ideia de que é possível o consumidor abrir mão, é possível transacionar direitos nas relações de consumo, para você que está em casa. É possível. Apesar da condição de vulnerabilidade do consumidor, eu tenho a possibilidade de, no processo, eu conseguir a melhor solução. Porque a gente sempre diz que a melhor solução não é aquela imposta, é aquela em que se chega a um consenso. Então não há nenhuma limitação para a transação quando a gente trata de direito do consumidor. Então, partindo dessa premissa, é que nesta primeira parte da aula eu vou rememorar alguns conceitos de consumidor, de fornecedor, de relação de consumo, falar um pouco de alguns pontos que mais são abrangidos nessa relação de consumo, em especial quando a gente trata de responsabilidade. E na segunda metade da aula, a gente trabalha com temas próprios vinculados à conciliação, mediação e à arbitragem. Tá? Então, tratando de fato de relação de consumo, eu tenho que mais uma vez chamar a atenção de vocês para o artigo 1º. Obviamente que adentrando um pouco mais na sistemática das relações de consumo, o artigo 1º determina que as normas do CDC, e eu vou abrir o CDC para a gente trabalhar com elas, que as normas do CDC são normas de ordem pública e interesse social. Nos termos da Constituição, o 5º 32 trata o direito do consumidor como norma fundamental. O 170, inciso 5º, diz que na livre iniciativa, lá em direito empresarial, deve ser respeitado normas de direito do consumidor. E o 48 do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é aquilo que a gente também viu no nosso curso regular, que era a obrigatoriedade de se editar um Código de Defesa do Consumidor, que foi cumprido a destempo, mas foi cumprido. Então, o que é que de fato importa neste artigo 1º, neste primeiro momento, é o 5º inciso 32. O 5º inciso 32, que trata direito do consumidor como direito fundamental. Significa, doutores, eu vou repetir mais uma vez, que qualquer processo judicial, as normas do CDC podem ser aplicadas de ofício. Então, se eu tenho um artigo 51, por exemplo, que diz que essas cláusulas aqui contidas são cláusulas abusivas, significa que o juiz, em determinado caso que lhe for apresentado, ele pode declarar a abusividade dessas cláusulas sem ninguém pedir. Viu o contrato de consumo, ele analisou o contrato, cláusula abusiva, se estiver contida ali, ele pode, de ofício, declarar a nulidade desta cláusula. Pronto. Em toda cláusula
Não. Apenas as cláusulas que não envolvam o contrato bancário, em razão do contido na súmula 381 do STJ, que a gente já falou algumas vezes, que a gente já trabalhou algumas vezes. Eu nem vou adentrar em questões outras de concurso, porque não é o caso da gente trabalhar que a OAB diz isso, a OAB diz aquilo, que a FGV já trabalhou dessa outra forma, porque aqui a gente está agora na regra e num estudo um pouco mais aprofundado e fugindo um pouco dessa escala de concurso. Tá? Até porque, se você tiver uma causa em que envolva uma relação de consumo, você não vai marcar o X, você vai construir a tese. E há a possibilidade de você construir tese de aplicação de qualquer norma do CDC, desde que não seja contrato de bancário. Então, esta manifestação de ofício, você pode construir a tese de que pode ser aplicada qualquer norma protetiva de ofício, inclusive declaração de nulidade de cláusula contratual. Exclua apenas e tão somente a relação de consumo. Pronto. O que é que dá para a gente conversar de forma rápida para relembrar os conceitos de consumidor? Agora, fornecedor e produto e serviço. E aqui eu tenho uma distinção para fazer que eu não faço em concurso. Quando eu trato de consumidor, doutores, eu estou aqui no artigo 2º. E o texto de lei é autoexplicativo. A teoria finalista, que eu sempre digo, está prevista no caput do artigo 2º, dizendo que o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como consumidor final. Ponto. Ou seja, ele retira o produto ou serviço da cadeia produtiva. Ele retira o produto ou serviço de qualquer fase da cadeia produtiva. De qualquer uma dessas fases. Desde que ele encerre a cadeia produtiva. O parágrafo único do artigo 2º, ele diz que o consumidor também será a coletividade de pessoas, ainda que de forma indeterminada, e que tenha intervindo na relação de consumo. Ou seja, que seja abrangida por alguma prática comercial. Danilo é o grande exemplo da propaganda enganosa. Propaganda enganosa equipara toda a coletividade ao consumidor, ainda que ela não tenha adquirido produto ou serviço algum, pelo simples fato de serem expostos às relações de consumo. Danilo, onde é que está o outro? O outro conceito de consumidor. Artigo 17. Artigo 17. Que para os efeitos do Código, equiparam-se aos consumidores as vítimas do evento. Eu falo do Código porque dá para aplicar em todo o Código, não apenas nesta seção. Porque esta seção que ele está dizendo, a seção que está contido no artigo 17, é a questão que fala sobre fato do produto ou fato do serviço, que é o acidente de consumo. Então, a vítima do acidente de consumo é equiparado a consumidor e pode se abraçar nas normas protetivas e tutelar o seu direito. Ainda, tratando de relação de consumo, eu disse que o artigo 29 também traz um conceito, dizendo que para os fins deste capítulo, do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não expostas às práticas nela previstas. Muito parecido com o parágrafo único do 2º. O parágrafo único do 2º traz essa mesma regra. Mas, Danilo, por que o Código fica repetindo a regra técnica legislativa? Um pouquinho de história. Quando o Código foi editado, o legislador ficou com medo de um desses ser barrado. De você deixar de fora esta equiparação da coletividade como consumidor. Então, ele repetiu aqui no artigo 29 a mesma ideia que ele quis dizer lá no parágrafo único do artigo 2º. Tá?
em códigos comentados pelos autores do anteprojeto do CDC, você verifica essas informações, tá? Então a gente tem, para fechar este conceito, o artigo 2º, caput, parágrafo único, 17 e 29. 17 e 29, você consegue fechar pelo menos o conceito legal de consumidor. Mas, se a gente for trabalhar com a razão de ser do código, onde é que está a razão de ser do Código de Defesa do Consumidor? Está no artigo 4º, inciso 1º. O que é que diz o artigo 4º, inciso 1º, Danilo? Vamos lá? Diz que a Política Nacional de Relações de Consumo tem um objetivo tal, da melhoria, da transparência, de seguir os princípios. E ele traz como primeiro princípio o quê? O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Se o consumidor é vulnerável, e é uma premissa legal, presunção absoluta, doutor, isso caiu na prova de vocês, tá? Presunção absoluta de que o consumidor é vulnerável. Se não fosse, não existia o código. Você não precisava fazer uma distinção. Você trabalhava as relações com o Código Civil. No Código Civil tem compra e venda, tem aquisição de serviço, de produto, tem tudo lá. Então, por que você traz um código especializado em defesa e proteção do consumo? Porque há vulnerabilidade. E se há vulnerabilidade, você tem que dizer que vulnerabilidade é essa. Então, o STJ, através de uma teoria de Cláudia Lima Marques. Cláudia Lima Marques, para mim, é a melhor autora de direito do consumidor do Brasil. Uma das melhores do mundo, inclusive. Cláudia Lima Marques disse que a razão de ser do CDC, ela influencia para você fugir um pouco da definição legal. Ainda que a pessoa não seja consumidora final, ela pode utilizar o CDC para se proteger? Sim, se ela for vulnerável. E esta vulnerabilidade, ela fala, você tem que aferir no caso concreto, no caso que foi apresentado. E essa vulnerabilidade pode ser a técnica ou informacional, jurídica ou econômica. E aí o que foi que levou o STJ a abraçar essa teoria? Da teoria que Cláudia Lima Marques chama de teoria finalista aprofundada, e que o STJ diz que é aprofundada ou mitigada. Nancy Andrighi, a ministra Nancy, abraça essa ideia, leva num recurso especial essa ideia para o STJ, e isso passa de forma relativamente tranquila. E a partir de então, o STJ começa a entender com base na teoria finalista mitigada ou aprofundada. Significa que, repito, caso não seja, aquela pessoa que adquire o produto ou serviço não seja consumidora final, ela pode ser considerada consumidora desde que ela seja vulnerável de forma técnica, informacional, jurídica ou econômica. E aí você fecha todo o conceito de consumidor. Para fornecedor, você não tem muita discussão jurisprudencial nem doutrinária, porque o artigo 3º traz de forma muito clara a definição de fornecedor. E está lá no caput do artigo 3º, dizendo que fornecedor é pessoa física, jurídica, pública, privada, nacional ou estrangeiro, ente despersonalizado, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produto ou prestação de serviço. Estas atividades que ele lista aqui têm por único objetivo de descrever toda a cadeia produtiva. Então você pode muito fácil falar assim, que todo mundo que participa da cadeia produtiva é considerado fornecedor. E aí, aquela característica que eu falo sempre, que é a habitualidade. Por quê? Porque no momento que ele fala
que é toda pessoa que desenvolve atividade, isso dá uma ideia de habitualidade. O desenvolvimento dessa atividade tem que ser habitual. Não importa a formalização, pouco importa a pessoa jurídica, estatuto social, finalidade, enfim. Uma pessoa pessoa física, que começou a comprar e vender Avon, Natura, pela revista. Ah, mas ela é intermediária, porque quem vende de fato é a Natura, pouco importa. Ela está na cadeia produtiva. Ela não emite nota fiscal. A menina que vende Mary Kay, que vai em casa. Aí tem 2 serviços. Ela vende o produto e faz o serviço de limpeza de pele, que eu já soube dessa história. Tá vendo? Ela também é considerada o fornecedor, ainda que ela não tenha uma pessoa jurídica formalizada para esse fim. Tá? Então não tem maiores dificuldades com relação a isso. Já produto e serviço, a jurisprudência começa a trabalhar um pouco mais, dá um pouco mais de atenção a isso. Produto é qualquer bem imóvel, material ou imaterial. Imaterial, a gente fica, Danilo, que bem imaterial? Sim, você pode vender um software, programa de computador, é imaterial, né? Pode vender, você está prestando, você está vendendo um produto, mas ele, na verdade, você não consegue palpar, mas ele existe. É um produto que está sendo vendido. Então é qualquer um, desde que seja lícito. Ponto. Serviço será qualquer atividade oferecida no mercado de consumo. Qualquer atividade oferecida no mercado de consumo. Aí ele fala que é inclusive de natureza bancária, e a gente tem uma súmula que fala que a relação cliente-banco é relação de consumo. Veja que negócio. A gente tem o parágrafo 2º que diz que natureza bancária do serviço é relação de consumo. E começa a se discutir esse artigo, e o STJ precisa editar uma súmula que fala é relação de consumo. Para depois vir outra súmula, se não me engano aqui diz que é a 273 ou 2777, ou é a 273 ou é a 277, que fala que contrato bancário é relação de consumo, para depois da 381 afastar a declaração de abusividade de cláusula de ofício. O tempo todo aí tentando afastar essa relação cliente-banco. Tá? Mas aqui a gente tem, além da licitude, por óbvio, a gente tem a remuneração. Serviço mediante remuneração. O serviço tem que ser pago. Mas se o serviço é pago, a gente faz aquela distinção que a gente faz para a prova e diz, o aparentemente gratuito e o puramente gratuito. Puramente gratuito é o serviço voluntário, aquele que não quer ensejar absolutamente nenhum fomento da economia. O cara está fazendo um serviço voluntário, ponto. O aparentemente não. O aparentemente é o cara que quer ganhar dinheiro com aquilo. Ele está dando com a mão, mas ele quer com a outra. E ele quer ganhar dinheiro. Na revisão de véspera, de um exemplo de revisão, tá, de aparentemente gratuito, que a revisão de véspera da gente é aparentemente gratuito, porque a gente quer vocês nos outros cursos, este inclusive. Então, este é o serviço aparentemente gratuito. Pronto. Aí eu dava um exemplo sempre que estacionamento de shopping, supermercado, farmácia, era sempre o quê? Aparentemente gratuito. Porque se você está dando aquele estacionamento naquele período de tempo, é porque você quer que a parte entre e compre. Então, seria uma forma muito clara de um serviço aparentemente gratuito que está inserido na relação de consumo. Não é que o STJ, dia desse, julgou um recurso especial e que falou o seguinte: quando eu estou tratando de um estacionamento aberto, um espaço aberto, sem vigilância do fornecedor, aquilo não é responsabilidade do fornecedor. Se eu fosse dono de supermercado, eu tirava a grade, dizia, irmão, é com vocês, São Jorge, e deixava dedo no olho e chute na canela.
Obviamente que o cara não faz isso, porque o cara tem medo, apesar dessa ser uma decisão, até chegar no STJ, vai dar uma briga aqui embaixo no primeiro e segundo grau, ele vai terminar sendo condenado em alguma coisa, então o cara ainda está com o pé atrás. Mas se essa decisão se firmar e repercutir de modo a que o primeiro e segundo grau, porque não é vinculante, comecem a acompanhar isso, quero ver no que vai dar. O estabelecimento comercial não se responsabilizar pelo estacionamento do seu espaço. Ele tem a propriedade daquele estabelecimento, mas se ele não olhar, virar de costas, ele não vai se responsabilizar. Sim, o colega está falando aqui, para quem está no online, que um supermercado aqui de Salvador, ele tirou todas as cercas, as cancelas, e aí uma amiga dela foi sequestrada, e ele está alegando em defesa, o supermercado está alegando em defesa justamente essa decisão do STJ. E é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Pois é. Então, assim, com base nisso, a gente tem algumas decisões do STJ, umas viáveis, outras que a gente discute, mas que um pouco importa, tá? Como você vai trabalhar com isso, se porventura cair no seu colo uma causa em que você discuta essa questão, que não tiver simulado, discuta mesmo, tá? E quem faz a jurisprudência é o primeiro grau. O primeiro grau força de baixo para cima uma construção de uma jurisprudência diferente. Tá? Não estou dizendo para respeitar precedente não, que eu sou professor de processo civil, pelo amor de Deus. Mas fazer o distinguishing de forma correta. Olha, esse caso não é bem assim, esse caso foi diferente e eu posso entender de outra forma. Então, doutores, o que mais me chama a atenção hoje é plano de saúde, porque tem uma súmula recente, a súmula 608, que diz que o plano de saúde, apesar de ser inserido na relação de consumo, se for um plano de saúde de autogestão, não vai ser considerado como relação de consumo. O que é autogestão, Danilo? Administrado pela própria entidade. É um plano de saúde feito para determinada empresa. Tem uma empresa que ela administra o seu plano de saúde para os seus trabalhadores. Tem alguns exemplos, o Banco do Brasil tem, a GEAP também, o Planserve, os servidores públicos daqui da Bahia, enfim, a gente tem alguns exemplos de autogestão, mas que não ficam alheios a nada. Há, de fato, o afastamento da aplicação do CDC, mas você consegue tutelar com base no Código Civil de forma muito clara. Situação de um amigo, outro dia, que foi que aconteceu. Uma gravidez, essa gravidez é uma gravidez de risco. Olha que situação esdrúxula. Uma gravidez de risco. A mãe, né, a gestante, tinha uma doença. Tinha uma doença muito grave. Estava sendo tratada pelo plano de saúde porque descobriu essa doença em momento posterior à assinatura do contrato. Então estava sendo tratada de forma muito tranquila. Só que ela não tinha ultrapassado os 10 meses de carência para parto. Faz o quê? Para fazer o parto, que tinha 2 relatórios médicos dizendo que era necessário um acompanhamento. Primeiro, que o parto tinha que ser agendado, não podia ser parto normal, tinha que ser agendado, porque tinha risco de vida para a mãe. Segundo, que você tinha que ter um médico que está tratando da patologia de plantão na sala de parto, porque se tivesse alguma intercorrência, ele tinha que operar ela naquele momento, no momento do parto. Esse parto é urgência, emergência, que pode superar os 10 meses? Veja, ela ia passar por uma situação e que ela ia precisar de um tratamento.
esse tratamento o plano já estava cobrindo. E se o plano não pagasse o parto, e ela tivesse alguma intercorrência, o plano não ia poder atender porque eram hospitais diferentes. Ela só podia fazer as duas coisas naquele hospital, porque era o único hospital que tinha maternidade e tratamento. Então foi ajuizada uma ação, mas antes de ajuizar uma ação, a gente descobriu uma coisa: era autogestão. Não podia aplicar a relação de consumo. Aí bate ele em minha porta, a gente dá uma respirada, fala, pô, irmão, bora pensar. E a gente construiu uma tese, toda com base na boa-fé objetiva. Toda com base em boa-fé objetiva. Ó, apesar de não ser relação de consumo, o Código Civil diz que as relações devem ser pautadas na boa-fé. Então, você vai excluir a carência de 10 meses, porque ela precisa de um tratamento, e esse tratamento vai ter que ser realizado na hora do parto. Então, não pode ser em outro lugar, você vai ter que pagar tudo. E foi o que deve ter ferido, antecipação de tutela, foi... O menino está sendo cuidado, e está tudo bem com os dois, graças a Deus, enfim. Mas você trata de quê? Você trata de Código Civil que tem a mesma base principiológica do CDC com relação à boa-fé objetiva. Tá? O sistema de direito privado hoje é pautado na boa-fé objetiva. Então, apesar de você não ter uma regra protetiva, você tem que respeitar a boa-fé. Então, você consegue, algumas situações, você consegue trabalhar com isso. Vamos lá. Se eu estou tratando com boa-fé objetiva como parâmetro de relação de consumo, aplicado especialmente aos planos de saúde, o que é que o STJ já começou a decidir com relação a isso? Primeiro, em jurisprudência, dizendo, você não pode limitar doenças, tratamentos de patologia, porque eu falo da doença infecto-contagiosa. Para mim foi um paradigma fundamental isso. Era quando o plano de saúde vinha e excluía determinadas doenças no contrato. O consumidor não sabe que doença é aquela. Quando ele assina o contrato, ele entende que ele está assinando um contrato de plano de saúde que vai cuidar de tudo que ele tiver dali para frente. Como é que ele vai saber o que é um carcinoma, o que é uma patologia X? Ele não tem, ele é... Aí você pode trazer vulnerabilidade, apesar absoluta, mas é técnica, é informacional, é jurídica, é tudo. Ele é vulnerável nesse tipo de coisa. Então essa foi a primeira forma. E aí começou depois a surgirem algumas súmulas. Súmula de proibição de limitação de tempo de internamento, uma delas. Você não pode limitar tempo de internamento. Porque quando o cara assina o contrato, o cara acha que se for internado, ele só vai sair bom. Imagine, deu 7 dias, o médico bate sua porta, você não está curado não, mas vai ter que ir para casa, porque seu plano não cobre mais. Segundo, carência, fala, beleza, carência vai lá, mas não pode ultrapassar o limite da razoabilidade. E o que é o limite de razoabilidade? Em urgência e emergência é só 24 horas. Passou um dia, pronto. Deve cobrir tratamento de urgência e de emergência. Ainda assim eu discuto. Ainda assim dá para discutir essa urgência, essa carência para urgência. Você assinou aqui, pagou, irmão, irmã, doutor e doutora. Se sai pelaquela porta, você está segurado. E você está segurado acreditando que o que você tiver de problema de saúde, o plano de saúde vai cobrir. Aí você sai, bate o carro, vai para o hospital, não, está na carência, urgência e emergência, veja.